bem-vinda à nossa EBD de hoje, onde estaremos compartilhando, refletindo e meditando no livro de Provérbios, no capítulo 28. O livro de Provérbios é o livro da instrução da sabedoria. É um livro que aborda os diversos aspectos da nossa vida, sobre como sermos sábios à luz da palavra de Deus, nos nossos relacionamentos interpessoal, no nosso relacionamento com Deus, na nossa relação com o trabalho e em tantas outras áreas, né? Ele nos traz essas verdades, esses conselhos, essas orientações, que se nós colocarmos em práticas, nós colheremos o benefício desse livro que nos instrui a tantas verdades maravilhosas. Então vamos começar, nós vamos estar vendo alguns versículos, né? Não vamos ler todo, porque é um texto grande, mas nós vamos estar meditando sobre alguns versículos dentro do capítulo 28. O primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é o versículo 3, Provérbios 28, versículo 3, que diz assim: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Veja bem, o que é mais comum de vermos na sociedade mundana, na sociedade que não teme a Deus, são os mais fortes oprimindo os mais fracos, né? O que é rico explorando e oprimindo o mais pobre. Não que seja o que é comum vermos, mas é o comum vermos aqueles que não temem a Deus, porque quem teme o Senhor, ele tem um comportamento pautado na palavra de Deus. Mas agora, o que realmente é muito difícil de entender é um pobre que oprime e que explora outro pobre. Aí é difícil a gente compreender isso, porque veja bem, se um dia eu passei fome, hoje eu vou entender exatamente as pessoas que estão na mesma situação que um dia eu estive. E eu vou exercer minha generosidade, porque eu sei como a fome dói, e eu já senti essa dor. Então, quando eu vir outro nessa situação, eu vou me compadecer, porque eu já passei por ela. Agora, você vê um pobre explorando outro pobre, você fala, isso é ilógico, porque o natural seria se compadecer, né? Por isso que a Bíblia fala que quando um pobre oprime outro pobre, é como a chuva que destrói tudo, que arrasta tudo e não deixa nada plantado, e não deixa nada. Porque realmente é algo estranho de acontecer, mas que acontece. Está na Bíblia porque acontece. Versículo 4 diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Uma dos grandes problemas da sociedade é a impunidade. Quando a lei ou os tribunais, eles privilegiam, né, o verdadeiramente bandido, culpado, eles torcem a lei para acobertar o culpado, isso é uma afronta muito grande. De uma certa forma, você está promovendo o crime, você está promovendo a bandidagem. Quando a lei ou os tribunais é favorável ao bandido, é como você estivesse promovendo, você está dizendo para toda a sociedade que o crime compensa. Mas quando nós valorizamos a lei e a correta aplicação da lei, a mensagem que nós enviamos para a sociedade é que o crime não compensa e que ninguém aprova o crime, mas que nós, como sociedade, prezamos pelo cumprimento da lei, pelo andar corretamente. Essa é a mensagem que nós enviamos. Então é muito importante nós valorizarmos a lei e a correta aplicação da lei, porque isso mostra que nós estamos indignados contra o crime, contra o erro, e que isso de fato não compensa para a sociedade. Mas às vezes nós não temos isso. A impunidade, ela impulsiona a criminalidade, porque eles falam, o crime compensa, não tem punição, não tem aplicação de lei, não tem rigor da lei, e a bandidagem cresce, né? E é exatamente isso que o texto está dizendo. Versículo 6, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Veja bem, ser pobre não é nenhum defeito, ser pobre também não é nenhuma virtude. Ser rico não é também
também nenhuma virtude e nem defeito, desde que a riqueza ela seja conquistada com o fruto do trabalho honesto. E é importante a gente entender que riqueza não é sinônimo somente de ter dinheiro. Existem pessoas que são ricas, mas que são extremamente miseráveis, porque elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm contentamento, elas não têm satisfação. Sobretudo quando essa riqueza ela é conquistada com exploração, com roubo, com corrupção. Esse dinheiro é um dinheiro maldito, não é um dinheiro abençoado. Então é melhor o pobre que anda na sua integridade, porque ele vai deitar a cabeça no travesseiro e ele vai ter tranquilidade, ele vai ter o sono dos justos, do que o rico perverso que anda, né, na sua perversidade, ainda que ele tenha dinheiro. Sabe, nós jamais devemos invejar o perverso que tem dinheiro a custas de exploração, de roubo, de corrupção, porque aquele dinheiro é um dinheiro maldito. É melhor ser pobre com integridade do que ser perverso na sua perversidade, ainda que seja com riqueza. Porque é melhor ter a consciência tranquila e ter a bênção de Deus do que ter a maldição, ainda que tenha dinheiro. Entendem? Riqueza com Deus não é sinônimo de ter dinheiro. Riqueza com Deus é muito mais amplo, é muito mais genérico. É você ter paz, é você ter contentamento, é você ter alegria, é você ter saúde, bênçãos, né? Porque existem muitos ricos que são extremamente infelizes, porque o seu dinheiro foi conquistado de forma inescrupulosa, de forma vergonhosa, e a pessoa não tem sequer paz. Versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Vejamos. Andar com libertinos. Libertinos aqui de pessoas inescrupulosas, pessoas que não têm o que perder, pessoas que não se preocupam em andar corretamente, mas andam na perversidade, na criminalidade, na maldade. E se nós andarmos com essas pessoas, certamente nós seremos enquadrados ali no mesmo grupo. Porque normalmente nós andamos com pessoas com quem nós nos identificamos de alguma forma. Nós andamos com pessoas pelas quais nós temos os mesmos princípios, os mesmos valores. E se nós andarmos com os libertinos, com a bandidagem, muito mais cedo ou mais tarde, quem anda vai estar fazendo as mesmas práticas, vai estar cometendo os mesmos atos. E quem anda na companhia dessas pessoas é tristeza para os pais. Os pais, eles querem sempre que os seus filhos andem corretamente, andem segundo a lei, segundo a moralidade, segundo a honestidade. Qualquer pai que seja correto, íntegro, ele vai desejar que seus filhos também andem na integridade, andem na retidão. Mas o filho que não obedece, que anda junto com essas pessoas perdidas, eles são motivos de tristeza e de vergonha. Vamos ver o versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja bem, sabiam que Deus, ele não distingue a oração daquele que ora? Não adianta o coração ser mau, ser cheio de iniquidade, de perversidade, e aí orar diante de Deus. Deus vai ouvir a minha oração. Deus, ele vai receber a sua oração quando ele pode receber você. Ele vai receber a sua oração quando ele já recebeu o seu coração. Mas aqueles que sequer ouvem as leis, as orientações de Deus, o caminho de Deus, ele vai desejar que Deus ouça a sua oração. Deus não vai receber a oração. Antes de ofertar, antes de comparecer diante do altar de Deus, cumpre primeiro os teus votos, diz um outro texto. Ou seja, acerte primeiro a sua vida, ouça primeiro a lei de Deus, obedeça primeiro os mandamentos de Deus. Aí sim, Deus vai
oração. A nossa oração será ouvida quando Deus já tiver o nosso coração junto a Ele. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diz lá o texto do Novo Testamento. Então, para que a minha oração seja ouvida, eu preciso estar andando na lei de Deus. Eu preciso ter os mandamentos de Deus no meu coração, em primeiro lugar. Versículo 12. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Veja bem, aqui tem a ver com a liderança. Quando o ímpio governa, o povo geme. Porque o ímpio, quando ele chega ao poder, ele vai explorar o povo, ele vai impor altas taxas de tributos, ele vai impor ao povo dificuldades, penalidades, porque o povo no geral já ganha pouco. Imagine você do pouco que ganha ter que pagar altas taxas de tributos. É uma forma de opressão do povo. Mas quando o justo ele governa, o povo se alegra, há festividade, porque ele não vai querer explorar a população. O governante, quando ele é justo, ele entende que ali ele vai ser um instrumento para abençoar o povo, abençoar o pobre, abençoar o necessitado e não explorar esse povo. Ele vem para servir ao povo e não para se servir do povo. Entendem a diferença? Por que quando o justo governa, o povo é abençoado, mas quando o ímpio governa, o povo geme? Por conta da exploração que há quando é o ímpio que governa. Vamos lá, versículo 13, esse versículo é lindo, é tremendo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja bem, o pecado do nosso coração, ele precisa ser confessado diante de Deus. Ele precisa ser confessado também diante daquele a quem nós ofendemos, nós pecamos. O pecado encoberto, ele é como um câncer que vai destruindo e adoecendo. Inclusive já existe comprovação de que pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que guardam muito rancor, amargura, essas pessoas elas tendem a desenvolver doenças físicas, psicossomáticas, né? O corpo ele vai manifestar aquela dor que há ali dentro pela falta de perdoar, de liberar perdão. Mas quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, diante do nosso próximo, quando nós liberamos perdão, porque a falta de perdão é pecado, mas quando nós confessamos o nosso pecado, Pai, me ajude a perdoar, Pai, tira a dureza do meu coração, Pai, me perdoa o meu pecado que está encoberto, eu tenho que ver todas as coisas, e não há nada que fique encoberto diante dos teus olhos, mas eu venho confessar o meu pecado. E a Bíblia diz que não basta confessar, é preciso confessar e abandonar, e deixar esse pecado, essa vida de pecado, para viver uma vida reta. Essa pessoa que confessa e que deixa, ela vai alcançar misericórdia da parte de Deus, ela vai alcançar uma nova vida, ela vai alcançar uma vida de bênção, uma vida de cura, uma vida de saúde. Então, como é importante nós confessarmos o nosso pecado. O pecado ele tem nome. Deus não quer que nós cheguemos diante dele, ai Pai, perdoa a multidão dos meus pecados. Quais? Tem nome. É o pecado do egoísmo, é o pecado da dureza, é o pecado da frieza espiritual, é o pecado do adultério, é o pecado da mentira, é o pecado da fofoca. Dê nome ao pecado, confesse diante de Deus, abandone esse pecado e nós alcançaremos certamente misericórdia e graça de Deus em nossas vidas. Vamos lá. Vamos para o versículo 17. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. Bom, aqui a gente vê o princípio de que o que a gente planta, a gente
vai colher violência. Quem planta o mal vai colher o mal. Muitos estão caindo na cova que cavaram para o outro, mas eles mesmos estão caindo dentro dessa cova. Então, nada mais é do que o princípio de que aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, aquele que anda no mal, ele vai colher o mal sobre a vida dele. Ele vai fugir e vai cair na cova que ele mesmo abriu para derrubar o outro. Versículo 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Também na mesma esteira do versículo anterior, né? Quem anda em integridade será salvo. Você anda em integridade, você vai colher o bem, você vai colher, né, salvação. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. No caminho da maldade, ele mesmo vai cair. Vamos agora, versículo 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Bom, aqui valoriza a importância do trabalho, né? Como é importante nós sermos diligentes, trabalhadores, determinados, trabalhador mesmo. A gente vai colher, quem trabalha vai colher do seu fruto, né? Vai fartar-se de pão. Mas aquele que se ajunta a vadios, né? Aqueles que não fazem nada, não estudam, não trabalham, não faz nada, ele vai se fartar de pobreza. Porque não tem como você plantar nada e querer colher frutos do nada. Não existe isso, né? Versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Bom, Deus, ele é justo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Nós, como seus filhos, somos desafiados a sermos imparciais. A não passarmos a mão na cabeça, nem que seja um familiar errado, está errado. Ah, mas ele é o meu filho, mas está errado. E eu não vou passar a mão na cabeça, né? A gente vê que muitas vezes há pessoas que são tendenciosas, porque, é meu filhinho, é fulana, da minha casa, da minha família. Gente, justiça é justiça. O que é correto, independentemente de quem anda no que é certo. E o que é errado, independentemente de quem anda no erro. É errado. Nós somos chamados a sermos justos. Aqui fala, né, daqueles que aplicam a justiça e que se prevaricam. Que é, né, que se corrompem, que são... Até por um bocado de pão, por uma ninharia, ele perverte a aplicação correta da justiça e ele se torna parcial. Porque eu fui beneficiado, então eu vou torcer a lei. Não, vamos ser corretos. Afita isso aqui para você deixar de cumprir o seu trabalho. Não, eu vou fazer o que é certo. Muito obrigado. Eu não quero nenhum presente, nenhuma dádiva, porque eu vou aplicar o que é correto. Nós somos chamados para sermos justos, para sermos imparciais. Assim deve ser também a justiça, que deve ser aplicada, né, nos nossos tribunais. Por isso que o símbolo da justiça é a estátua, né, com a venda nos olhos. Ou seja, ela é imparcial, ela não olha a quem, mas ela aplica a lei corretamente. Assim deveria ser os nossos tribunais. Vamos lá agora ao versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Bom, a lisonja, ela é aquela bajulação. Aquele que lisonjeia com a língua é aquele que por trás ele puxa o tapete. Na frente ele é hipócrita, ele é falso, ele vem com palavras bajuladoras, mas por detrás ele puxa o tapete. Essas pessoas são extremamente perigosas. É preferível aquele que repreende, que fala a verdade em amor, do que aquele que lisonjeia com os lábios cheios de falsidade, de mentira, de traição, de hipocrisia. É melhor a honestidade. Versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto
será. Nós não devemos confiar no nosso coração. Nós devemos, pelo contrário, pedir que Deus sonde o nosso coração, que Ele examine o nosso coração, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. O coração do homem, ele é enganoso e ele precisa ser sondado por Deus. Nós não devemos confiar em nós mesmos, no nosso coração, mas nós devemos andar em sabedoria, em verdade, na verdade da palavra do Senhor. Versículo 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Veja bem, quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém. A gente nunca perde em ser generoso e por abençoar o pobre, o necessitado, porque Deus, ele se alegra com a generosidade do nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente perceber, sermos sensíveis à necessidade daqueles que estão à nossa volta e possamos exercitar a generosidade. A alma generosa, ela enriquecerá. Deus, ele se agrada de um coração generoso. Queridos, que nós tenhamos esse coração generoso, esse coração compadecido, esse coração que tem sensibilidade de perceber a necessidade do outro e de abençoar. Quando nós agimos assim, nós não teremos falta, porque Deus jamais sonega bens àqueles que são generosos. Ele jamais vai ficar em dívida para conosco, mas Ele vai retribuir o bem que nós exercitarmos para com o próximo, para com aquele que é pobre, para com aquele que está verdadeiramente necessitado. Que nós possamos abrir os nossos olhos, o nosso coração, as nossas mãos, em prol da generosidade, verdadeiramente para abençoar os necessitados. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula, nossa próxima escola bíblica dominical, momentos preciosos em que estaremos aprendendo da palavra do Senhor. Deus te abençoe e até lá.